Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E vamos lá nos itens 5 e 6. Reconciliação com os adversários. No item 5. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houveres pago o último centil. Isso está lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 25 e 26. O que devemos entender pela expressão usada por Jesus? Reconciliai-vos enquanto todos estáis a caminho. Que devemos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos vivendo lado a lado na condição de espíritos encarnados. Somente assim aproveitaremos as oportunidades que a misericórdia de Deus nos concede de repararmos as faltas cometidas contra nossos irmãos em encarnações passadas. Muitas das inimizades de hoje são frutos de malquerências passadas. A que prisão se refere Jesus quando diz: reconciliai-vos para que não sejais metido em prisão? A prisão de que Jesus fala é a situação de sofrimento, é aflição experimentada pelo Espírito quando, por orgulho e vaidade, não perdoou nem reconciliou com seu adversário. Somos os carcereiros da nossa própria prisão. E a chave que nos liberta é o perdão, a conciliação com o adversário. Como interpretar a frase: digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houveres pago o último centil? A justiça divina estabelece que toda falta seja reparada, portanto, só estaremos realmente livres quando a menor dívida contraída para com o próximo seja resgatada. No item 6. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou as suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo
dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em existências anteriores e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe os seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por esta forma de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso de nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houver satisfeito completamente a justiça de Deus. A morte nos livra dos nossos inimigos? Não. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. Como age o espírito mau para com seu inimigo encarnado? O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e, assim, menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir em seus sentimentos, porque Deus permite que tais vinganças ocorram, para que a pessoa tenha ocasião de expiar o mal praticado ou de se reabilitar com relação às suas atitudes do passado, através das quais tenha faltado com a indulgência, a caridade e o perdão. Como devemos tratar nossos adversários se quisermos assegurar a tranquilidade futura? Devemos reparar quanto antes os agravos que causamos ao próximo, perdoar os inimigos e reconciliarmos-nos com eles, a fim de que, antes que a morte nos chegue, estejam apagados quaisquer motivos de mágoa, rancor ou vinganças futuras. O que acontece se, a despeito de nossa boa vontade, o adversário não aceita a reconciliação? Quando a dureza do adversário torna impossível a conciliação, resta-nos pedir a Deus que lhe abrande o coração e nele, confiar nele, Deus, confiar, certos de que fizemos a nossa parte. Conclusão. Não adiemos a tarefa de perdoarmos e reconciliarmos-nos com os nossos adversários. Façamos de cada instante de nossa vida ocasião de reparar o mal e construir a fraternidade. Encerramos aqui uma parte do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Meu Deus, meu anjo de guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionaste no perigo de que estive ameaçado. Seja para mim um aviso esse perigo e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sob a sua ameaça. Compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que a podes tirar quando te apraza. Inspira-me, por intermédio dos bons espíritos que me assistem, o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concederes de vida neste mundo. Graças a Deus.
e graças a Jesus.